Que você orasse comigo agora. Pai, eu apresento, Senhor, essa noite, esse momento, Senhor, diante de Ti. Tira, meu Deus, a razão, Senhor, do nosso coração. Dá, Senhor, um coração, Senhor, aquebrantado, Senhor. Um coração ao qual o Senhor não resiste. Tira, meu Deus, tudo aquilo, Pai, que confunde, Senhor. Tudo aquilo que nos distancia de Ti. Quebra, meu Deus, agora todo espírito de incredulidade. Toda dureza e toda cerviz de coração, Senhor. Meu Deus, eu amarro agora todas as hostes do inferno. Eu destruo, meu Deus, agora todo espírito de aflição, de tormento. Meu Deus, em nome de Jesus. Eu quebro agora a força do valente, Senhor. Que haja, Senhor, agora, Senhor, a Tua manifestação e o Teu amor. Dai-nos, Senhor, olhos para ver de fato. Ouvidos, Senhor, para ouvir de fato. E que de fato, Senhor, o Senhor possa nos curar. Rabasso rebedeka rabasso redecas. Renebekas remenehashedecas. Fala, Senhor, ao nosso coração. Espírito Santo, Tu tens primazia neste lugar. Jesus, Tu és o princípio e o fim. Em Ti todas as coisas foram feitas. Liberta, Senhor, o Teu povo. Transforma, Senhor, o Teu povo. Tira-nos, Senhor, da escravidão. Tira-nos, ó Deus, da opressão deste mundo. Tira-nos, ó Deus, da opressão, Senhor. Oh, rabacassore de bederaço de bedecai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Todo mundo me ouve bem? Glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15. Sabe, irmãos, essa noite eu quero falar de algo que Deus tem ministrado ao meu coração já há alguns dias. Na verdade, já há alguns meses. Eu tenho observado situações. A gente teve a evasão de alguns irmãos da igreja. Né? Alguns irmãos migraram. Eles já vieram migrados de outros ministérios. E eu sempre pergunto para Deus: Deus, eu vi o problema, entraram com o problema e não conseguiram sair do problema. E eu pergunto para Deus sempre se aquilo que eu tenho pregado, aquilo que eu tenho feito, tem sido de fato aquilo que é necessário. E sempre Deus fala ao meu coração: filho, te chamei para pregar. Se eles não abrirem o coração, não tem jeito. Mas eu confesso que eu sempre sofro. Eu sempre sofro porque eu vejo as pessoas às vezes vai ano e vem ano do mesmo jeito, né? E isso aperta o meu coração de uma forma que você não tem noção. E às vezes parece tão simples quando a gente olha e enxerga o problema, mas eu entendo que existe uma luta, existe uma prisão espiritual, e às vezes aquilo é mais forte do que a própria pessoa. Ontem, eu esqueci o seu nome. O Gabriel ontem falou para mim assim: é mais forte às vezes do que a gente. E isso é verdade, às vezes é mais forte. O sentimento às vezes nos domina, a emoção, às vezes a preguiça nos domina. Quem já teve preguiça? Só eu.
Mas a Bíblia diz, vai ter com a formiga preguiçoso. Né? Não quer dizer que você não possa descansar. Você não pode ser preguiçoso. Entende? Porque a vida, ela é cheia de oportunidades. E o que você tem deixado entrar dentro do teu coração? Sabe, Sansão. Quem conhece a história de Sansão? Sansão era um homem chamado como Nazireu, separado de Deus desde o ventre. Cabeludo que nem ele lá, ó. Sansão. Deus falou para ele, para a família dele, olha, a mãe zelosa perguntou, Deus, como devo criar ele? E a ordem foi, não coma nada vindo da uva. E não deixe ele se misturar com outros povos. Mas sabe o que acontece? Sansão, ele passou a vida dele caminhando debaixo das uvas. Os parreirais de uvas. Ele tinha uma ordem para não comer nada de uva. Mas ele ficava brincando com a tentação. Ele ficava se misturando num lugar onde Deus não chamou ele para estar. Pastor, uvas. Uvas. Não era vinho, era uvas. Mas era tudo de uva. Será que o problema de Deus era com a uva, irmãos? Ou será que o problema de Deus era, na verdade, o coração daquele homem? Será que você me teme, Sansão? Será que eu sou importante para você, Sansão? Será que você crê que eu existo e eu sou real na tua vida? Toda vez que Sansão caminhava debaixo daquelas uvas, ele estava dizendo, será que Deus é real? Será que Deus de fato existe? Mas quando viu um inimigo de Deus, porque Sansão foi chamado com um propósito, todos nós temos um propósito na terra. Sansão é um tipo de Cristo, um libertador. Ele foi chamado com um propósito. Libertar o povo da opressão dos amalequitas. Mas sabe, quando ele dizia assim, me levantarei, a unção de Deus vinha sobre ele. E a Bíblia não fala, mas eu imagino que Sansão era um cara franzino, que não tinha aparência de bombado, que não tinha jeito de bombado, porque as pessoas se perguntavam de onde vinha a força dele. Você concorda comigo que se ele fosse um homem forte, à vista de todos, ninguém perguntaria isso, sim ou não? Ele era um homem normal. Mas ele caminhava debaixo dos parreirais. E um dia, aquilo que teoricamente era algo a ele estar longe, já se tornou normal. Agora, ele tocou nas uvas. Não fez mal. Deus não tocou nele. Deus não arrancou dele a unção. Deus não destruiu ele. De repente ele disse, não, acho que isso não é de Deus, não tem nada a ver. Agora ele já estava comendo a uva. Agora ele já estava tomando um vinhozinho. Entende? De repente Deus fala para ele assim, não se mistura com outros povos. E Sansão agora estava lá olhando as mulheres. Toda vez que eu falo isso, eu lembro da Cássia. Dizendo que as mulheres eram gatonas. Você entende? O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Sabe o que Deus não resiste? Um coração aquebrantado. Um coração que de fato se entrega para Ele. Um coração que de fato traz a existência. A Bíblia diz assim, aqueles que se achegam a Deus têm que crer
que Ele é galardoador deles. Não adianta simplesmente eu me achegar a Deus se eu não tiver expectativa no meu coração que Ele tem galardão para mim. Pastor, que palavra antiga, é presente, é dádiva, é bênção. Deus tem. Mas o que você quer? Andar debaixo dos parreirais? Sentindo o cheiro da uva? Você entende? Quantas vezes Deus fala, cuidado, cuidado, cuidado. E você está lá caminhando debaixo dos parreirais. Tinha um pastor que era meu, ele dizia assim, a gente vive o nada a ver. Ele dizia que todo mundo fala, nada a ver, nada a ver. Eu ouço muito, sabe o quê? As coisas mudaram. O meu Deus não mudou. Me deu vontade, quando eu estava aqui separando os hinos, de botar um vídeo aqui de um homem. Quando eu era criança, ele era político, o Enéas. Não como político, mas como doutor. Um dia perguntaram para ele, você é ateu, né? Ele pega e faz uma explicação que é de tirar o chapéu. Na minha ignorância, que não entendo nada de biologia, de medicina, ele começa a explicar os cromossomos, os negócios lá, e fala quantos bilhões de informação que tem naquilo ali, quantas voltas dá ao mundo na menor partícula do ser. E ele fala, como é que eu posso dizer que tamanha importância, tamanha informação, uma coisa tão pequena consegue caber tanta informação, pode ser obra do acaso? Um homem com a mente brilhante, ele chega à conclusão de dizer assim, não posso aceitar que isso veio do nada. Eu não posso definir que algo tão perfeito venha do nada. Sabe? É uma burrice a pessoa ser ateu. Porque você aceitar que as coisas vieram do nada, é o mesmo que você acreditar que você é um nada. Você é um projeto de Deus. A criação é a obra de Deus. Você não é um nada. Não se rebaixe ao ponto disso. Não se rebaixe ao ponto de dizer, eu vim do acaso, da ameba. Realmente houve uma explosão, a ciência está certo. Quando Deus diz, haja, houve. A terra se moveu. O Big Bang foi sim a criação. Mas não foi um nada. Você não veio do nada. Você veio do tudo. Você veio do eu sou. Você é um com Ele. Não deixe o diabo te colocar num lugar onde você é o nada. Você é tudo nele. Porque a Bíblia diz, eu posso todas as coisas. É todas as coisas daquele que te fortalece. Amém, irmãos? Aleluia. Gênesis capítulo 15, verso 16. Na quarta geração voltaram para cá, pois a medida da iniquidade dos amorreus ainda não está cheia. Pastor, por que você separou esse texto? Iniquidade significa pecado consciente. Diga, pecado consciente. Quando você faz algo que é errado e você sabe que é errado e insiste. Por exemplo, acabei de dizer que você não veio do acaso. Se você repetir que veio do acaso, você está insistindo em algo que é errado. Você é iníquo. Entendeu? Então tudo que você sabe que é certo e faz ao contrário, pela tua vaidade, pelo teu orgulho, é iniquidade. E a Bíblia diz que Deus visitaria a iniquidade. Não é o pecado. Está entendendo? É quando os filhos repetem os erros dos pais. Para responder a sua pergunta, Fran, a minha mãe roubou. Se eu roubar, aquele demônio que atacou a minha mãe vai atacar a minha vida também. Porque eu repeti a iniquidade.
Entende? Se o meu pai ignorou Deus, e eu ignoro a Deus, aqueles demônios familiares me derrubam, me destroem, porque eu repito aquela ignorância. Você entende? Jeremias 7,16. Portanto, não ores por este povo, nem levantes por ele um clamor ou oração, não me importunes, porque eu não te ouvirei. Sabe o que é isso, irmãos? Deus falando com o profeta. 7,16. Deus diz para Jeremias: não ore por este povo, não clame por este povo. Por quê, irmãos? Um povo de dura serviço, um povo iníquo. Sabe qual é o problema, irmãos? Eu estou ouvindo Às vezes, irmãos, a gente acha que Deus ele não se importa com isso. Não, está desligado. Mas é porque... Irmãos, às vezes a gente acha que irmãos, que nada a ver. É só o pastor orar que Deus vai ouvir. Sabe o que acontece? Tem oração que eu sei às vezes que eu não posso orar, porque eu estou indo contra os princípios de Deus. Não adianta eu chegar para uma pessoa que olha para mim e dizer assim: eu não quero Deus, e eu orar para que ela tenha Deus. E nesses momentos eu oro de que forma? Eu falo: Deus, marca um encontro com ela, Senhor. Senhor, levanta pessoas, levanta situações para que ela te conheça. Eu sei, Senhor, que um dia todos vão se dobrar, Senhor, perante o Senhor, mas, Senhor, dá a oportunidade para que ela te conheça hoje. Entende a diferença? Eu lembro muito, irmãos, de uma vez que eu fui orar por um irmão, e ele, todo mundo me ouve? Esse mundo está me incomodando. Eu fui orar por um irmão, e ele tinha a mão truncha, e naquela época, Deus estava me usando muito na cura, muito. Quando eu botava a mão nas pessoas, eu via os ossos estalando assim, ó, crac, 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 e era muito legal. Quem estava fazendo isso? Diga Deus. Deus. Amém, irmãos? Amém. E esse homem, eu fui orar por ele, e ele disse assim: não, eu não quero. Eu disse: quem fez isso comigo foi Deus. Quando ele falou isso comigo, chega a doer o meu coração. Você teria coragem de colocar a enfermidade do seu filho? Você teria coragem de colocar a enfermidade do seu filho? Se nós que somos maus não fazemos isso com os nossos filhos, Deus ia fazer isso, irmãos? Mas sabe o que acontece? A avareza daquele homem, a cobiça daquele homem, era pelo dinheiro, pela aposentadoria. Então ele se convenceu, para justificar,
que ele ficou enfermo para ganhar aposentadoria. Foi Deus? Ou foi o coração dele que permitiu isso? A plantação da vida dele. Você entende? Irmãos, a gente precisa entender as coisas. Deus não está colocando enfermidade nas pessoas para que elas convençam e se convençam que Deus existe. Deus não esmiuça a cana amassada. Deus não pega o que está ferido e diz: vem para mim. Você está entendendo? É Bíblia. Deus não pega o ferido, fere mais para que ele venha para ele. Não. Mas o cálice da ira de Deus, a iniquidade do povo, das pessoas, vai subindo. Chega uma hora, Deus tira a mão. Romanos capítulo 1 diz que porque o povo ignorou um Deus, qual é a palavra? Pegou um Deus que tem toda a glória e trocou por coisa que não tem glória. Trocou por imagem, por pessoa, por estátua, por dinheiro, seja por o que for. Trocou um Deus que tinha toda a glória por qualquer coisa. A Bíblia diz que por causa dessa atitude, seja pela tua consciência, pelo teu conhecimento, pelo teu orgulho, seja pelo que quer que você troque Deus, faz com que Deus tire a mão dele e deixe você ser senhor de você mesmo. E a Bíblia diz que a tua maldade vem contra você. Está na Bíblia isso. Então não ache que é Deus que permite a maldade sobre a tua vida. É você que sai do lugar onde Deus quer que você fique. Lugar de proteção, lugar de cuidado. Tem um texto, se eu não me engano, em Isaías, que Deus diz assim: quem me dera se eu pudesse colocar o Israel como a galinha coloca, tipo os pintinhos debaixo das minhas asas. Você entende? Qual é a vontade de Deus? Diga: me guardar. Mas se eu escolho não estar debaixo de Deus, Ele pode me guardar, irmãos? Pode, Paulo? Pode. Deus não invade a tua vida. Eu, como pastor, não vou invadir a tua vida. Às vezes eu entro em situações que eu não sou chamado, para que a tua alma saiba que eu me preocupo contigo, mesmo correndo o risco de você me ofender e me expulsar. Ontem eu corri o risco de apanhar, sim ou não? Para quê? Que você saiba que você é importante. Então, às vezes, Deus interfere, libera uma palavra para que você lembre, mas Ele não pode mudar a tua cabeça se você não deixar. Ele não entra numa situação que você não quer que Ele entre. Você está me entendendo? Eu tenho um monte de texto para ler, mas talvez eu acho que é mais fácil você entender o que Deus colocou no meu coração. Deus quer te resgatar, sabe? Deus pega os hebreus, a palavra hebreu significa atravessadores de rios. Deus tira eles de um lugar de falta, leva lá para o Egito, por meio de José. Deus fica em silêncio com o povo, por muitos anos, e o povo começa agora a agir de acordo com a cultura dos egípcios. Sabe o que significa os egípcios? Diga mundo. Cultura que não agrada a Deus. É o que eu falei em Romanos 1. Eles começam a adorar os deuses pagãos. Deus, antes de tirar o povo do Egito, Ele começa a derrotar cada um dos deuses dos egípcios. O Deus da terra, o Deus da água, o Deus da doença, o Deus, entendeu? Deus começa a destruir cada um daquelas pragas, representava um Deus que eles adoravam. Amém, irmãos? Para quê? Primeiro,
para mostrar para todos os povos que só há um Deus. Por quê? Porque Deus precisa mostrar, irmãos? Ou será que é porque eu não consigo enxergar? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Porque se você conseguisse enxergar do nada, você não precisava nem ir para a escola. Quem dá um Google de vez em quando nas coisas aí para pesquisar? Todo mundo faz isso, sim ou não? Deus fez um Google ali, falou, ó, pesquisa aqui, olha aqui, enxerga. Depois Deus fala, conte para os seus filhos, entendeu? Conte. Mas se você não crê? E se você não crê? Quem está entendendo? Irmãos, Êxodo capítulo 1. Se alguém tiver muita luta, se ligar o ventilador, fica à vontade, viu, irmãos? Êxodo capítulo 1, verso 6. Olha que interessante. Faleceu José e todos os seus irmãos, todas aquelas gerações. Os filhos de Israel, porém, frutificaram e aumentaram muito, multiplicaram-se e se tornaram sobremaneira fortes, de modo que a terra se encheu deles. A palavra Israel significa separados de Deus, amém, irmãos? Então o povo que Deus separou, cresceu, se fortificou, ficou forte, amém? Grande na terra, amém? Então se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Disse ele ao seu povo: o povo de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Usemos de astúcia para com ele, para que não se multipliqueis, vindo a guerra, e ele se ajunte contra nós, nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. Então puseram sobre eles feitores para os afligirem com as suas cargas. Espera aí, para você entender. Esse povo agora, que não clama mais a Deus, não busca mais a Deus, se multiplica, fica forte, mas escravo. Escravo. Mas está vivendo, tem sua casa, minha casa, minha vida, minha prestação, entendeu? Pega empréstimo, não sei o que, está vivendo, está lutando. Aí o que ele faz? Aumente a carga, aumente o problema, fragilize esse povo. Você sabia que é isso que o diabo faz com você? O diabo começa a aumentar o problema, a opressão, a situação. Pastor, mas por que Deus permite isso, pastor? A gente sempre coloca a culpa em Deus. Sim ou não? Por que Deus permite isso? Como esse Deus é mau? Já ouvi tanto isso, gente. Deus permite isso porque você já permitiu estando longe dele. Ele de novo se afasta e deixa você viver sua vida. Sem agora Deus guardar você, o rei, o faraó, tem poder sobre você. Tem domínio sobre você. Satanás tem domínio sobre você. Ele coloca mais trabalho, mais enfermidade, mais problema, mais situação, para que você se distraia. E não tenha forças para olhar para o Senhor. Quem está entendendo? Êxodo capítulo 5. Eu não vou ler tudo, não, esse texto. Depois Faraó, Arão disseram a Faraó. Irmãos, um pouquinho mais atrás eu não anotei. Eu acho, vou estar aqui na frente. Eu vou ler aqui, depois eu falo. Olha só. Assim diz Deus, o Deus de Israel: deixa ir o meu
Adoração não é você ficar... Não. Adoração é reconhecer. Se você me reconhecer como seu pastor, como um instrumento de Deus na tua vida, Deus vai me usar. Se você reconhecer que Ele é o único Deus, Ele vai ser o único Deus na tua vida, a única fonte. Entende? Isso é adoração. Reconhecer. A gratidão é a maior adoração que existe. Quando você diz: Deus, obrigado. Só cheguei no meu trabalho porque o Senhor estava comigo. Eu só acordei hoje porque o Senhor me deu força. Pelo amor de Deus, você não sabe nem como você respira, nem porquê. Não é ciência de entender. Você respira e não sente porque está respirando. Você move o braço e não sabe nem como ele move. Cara, é muito perfeito. Bota a cachola para funcionar. Há coisas muito perfeitas que Deus fez que você não dá nem valor porque você não para para pensar. Tem gente que está reclamando porque é gordinho. Tem gente que não tem nem barriga. Está podre. Sabe, às vezes a pessoa reclama na casa dela e ela nunca viu um buchudinho lá na África com a barriga toda assim, cheia de verme. Pegando a pet da Coca-Cola e amarrando com um negocinho para virar pênis. E está aí reclamando da tua vida. Como eu me sinto privilegiado por morar no Brasil, você não tem noção, cara. Nós moramos numa terra linda, que tem tudo. Quando eu chego no sul de avião assim, ó, tanta água, cara. Você chega lá no norte, né, em Manaus, tanta água. Está lá o povo agora, lá, ó, sem energia na Europa, sem água potável. Está entendendo? E o povo está aqui, porque nós não temos nada, a política. Pelo amor de Deus, você faz um buraco na terra, sai água. Que nação abençoada, cara. Está entendendo? Mas o diabo incutiu na cabeça das pessoas que nós moramos num lugar subdesenvolvido. Não, a tua mente, quando pensa assim, fica subdesenvolvida, porque você é a mente de escravo. Oportunidade tem em todo lugar. Deus enxertou Daniel na Babilônia. Sabe o que é isso? Lugar de treva, lugar ímpio, lugar de gente ruim. E Daniel era o cara lá. Está entendendo? José estava na cadeia, a cadeia prosperava. O que faz a diferença na nossa vida não é a nossa força, a nossa sabedoria, mas é o teu Deus. Está entendendo? Esse é o anajá do meu filho. Ele fica arrastando as cadeirinhas. Faraó, porém, respondeu: quem é o Senhor para que eu o ouça a sua voz e deixe Israel? Não conheço o Senhor teu Deus, tampouco deixarei Israel. Preste atenção. Eu não conheço o teu Deus. O Egito não conhece o teu Deus. Sabe o que ele está dizendo? Eu não adoro esse Deus. Eu não reconheço esse Deus. Entende por que eu disse que reconhecer a adoração? Eu não reconheço. Por isso que muitas vezes Deus não age na tua vida. Um dia eu estava conversando com um estagiário lá no meu trabalho, e ele virou para mim e falou: cara, eu não acredito como você, mas eu sei que para você é real, porque do jeito que você fala é real. Eu disse: você não tem noção como é real para mim. Você não tem noção. Mas o que me entristece é que para você nem se dá o luxo de abrir o coração. E sabe o que Deus faz? Ele rejeita. Ele faz assim com o soberbo, ó. Resiste. Resistir é isso, irmão. Resistir é você dar uma ombrada assim e dizer: não vem, não vai passar. Está entendendo? Sim ou não, irmãos? Irmão, a gente tem que aprender a ser facinho para Deus. Você quer ser facinho para Deus? Ainda que você esteja com raiva, com ódio, como você dobra o jeito para Deus, ó. Me sinto injustiçado nesse momento, Senhor. Mas me ajuda a entender como o Senhor vê.
Me ajuda a amar essa pessoa, Senhor. Me ajuda a enxergar com os teus olhos essa situação. Irmãos, não é você ser perfeito. Perfeito já foi um lá na cruz. Entende? Não é isso. É você entregar para Ele os seus anseios, as suas súplicas, as suas agonias. É você lançar sobre Ele, deixar Ele te fortalecer e te ajudar. Se você não fizer isso, por isso que Ele te chama a orar. Orar, irmão, é rendição. Orar é sujeição. Você pode perceber quando você começa a se afastar de Deus, a única coisa que você faz de mais rápido é o quê? Para de orar. Você para de orar. Você não precisa mais de Deus, agora é do meu trabalho, do meu esforço, do meu suor, da minha inteligência, porque se eu não fizer, a gente faz assim, ó. Sabe? Se você entendesse que era só você dizer, Pai, que a tua graça venha sobre a minha vida, que o teu favor venha sobre a minha vida, Senhor. Gente, olha o currículo de José, ex-presidiário. Tu chamaria um ex-presidiário para ser o segundo na terra? Para dar os cofres para esse cara? Você chamaria? Nem um louco faria um negócio desse. Entende? Mas Deus colocou esse homem em evidência. Pastor, mas isso é a história da carochinha, não é não, irmão? Não é não. Não é não. Eu passei numa universidade pública sem estudar, falo errado, escrevo errado, talvez escrever um monte de coisa errada, às vezes minha esposa fica rindo. E não tem problema. Não tenho problema nenhum com isso. Porque isso me faz ser grato. Faz eu entender que se não fosse Ele, não seria, não aconteceria. Entende? Na minha limitação faz eu reconhecer Ele. Não tem problema. E eu sei que a minha sabedoria pregando ela é diferente da minha sabedoria como homem. Também não tem problema. Porque quando acaba eu digo, Deus, obrigado, tu é o máximo. Entende? Não tem problema. É isso que nós temos que guardar no nosso coração. Quantas vezes eu cheguei para uma pessoa para pregar para ela e disse, ó, tu vai para o inferno. Já julguei a pessoa. Será que Deus faz isso com você? Isso é uma verdade, sim ou não? É uma verdade. A Bíblia diz, aquele que não crê vai para onde? Vai para onde? Vai para onde, meu irmão? Vai para o inferno. Agora você tem a oportunidade de crer, mas por orgulho você não crê. Não, eu não acho assim, o problema é seu. Agora Deus é tão amoroso, cara, que mesmo no teu orgulho Ele vai trabalhando, sabe, ensinando, mostra um negócio, de repente você dá aquela gemida, né? A gente às vezes sofre. Aí a gente fala, Deus me ajuda. Aí ele, ó, filho, eu estava aqui dentro do começo, só esperando você olhar para mim. Está entendendo, irmãos? Quantas vezes eu já ouvi as pessoas dizer, para crente parece tudo tão mais difícil. Não é, gente. Não é, cara. É porque quando a gente vira crente, parece que a gente tem dois juízes agora. A gente tem o capeta dizendo, não deixa. Porque ou o cara crê ou o cara não crê. Lá no mundo ele não precisa crer. Ele já é do capeta. Não tem como você estar no meio, em cima do muro. O muro também é dele. A Bíblia diz que o morno ele vomita. Ele não gosta de fermento porque ele é ré da massa. Tem que ser. E vou repetir de novo, não é estar certo, acertar, não errar. Não tem nada a ver com isso. Na tua inocência, na tua pureza, ainda que você erre, você tem um coração puro de querer fazer, de querer acertar. Porque é a consciência que é julgada, não é mais a obra. Amém? Irmão, nesse texto aqui em Êxodo capítulo 1, as parteiras foram contra as autoridades que mandou matar os filhos de Israel, os bebês. E Deus honrou por elas mentir. Que isso, pastor? Por quê? Porque a consciência delas era, eu não vou deixar o povo de Deus morrer. Você entende? Você entende? Você precisa entender essas coisas e parar de colocar a culpa em Deus. Esse texto. Então eles disseram, o Deus dos Hebreus o Deus dos Hebreus nos encontrou, portanto deixe-nos ir.
a caminho de 3 dias do deserto, para que ofereçamos sacrifício ao Senhor, e Ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Voltai ao vosso trabalho. Olha só o que esse rei, que representa Satanás, disse: por que vocês estão tirando eles do foco? Entende? Eles estão ali escravos e não estão incomodados. Eles estão ali vivendo a vidinha deles, tentando resolver suas coisas e não estão incomodados. Deixa eles assim. Irmão, você está entendendo? O diabo quer que você entre no automático. Entra no automático para ver. Naquele mesmo dia, Faraó deu a ordem aos feiteiros do povo e aos seus capatazes: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizeste ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham para si. Deles, porém, exigireis a mesma quantia de tijolos que dantes fazia. Nada diminueis dela. Eles estão ociosos, e por isso que clamam, dizendo: vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Você está entendendo? Se você começa a dar atenção a Deus, a dar crédito à voz de Deus, começa a aumentar o problema. Sabe por quê? Para você não dar crédito, para você racionalizar, para você esquecer, para você perder o foco, para que a tua alma fique agitada e barulhenta. Você está entendendo, irmãos? Deus te chamou para uma coisa: para adorar, para reconhecer. A Bíblia diz que a natureza testificaria a existência de Deus. Sabe o que significa isso? Que você é indesculpável por não crer em Deus, só de olhar para a natureza. Forte, não é, irmãos? Indesculpável, porque ela é perfeita. Você está entendendo como é sério, irmão? Agora, mesmo tudo isso sendo sério, Deus tem seu jeitinho de trabalhar com cada um de nós, de trazer a gente para perto, sabe? Mas não haja com iniquidade, não seja duro de coração, não tenha cerviz, não tenha uma capa, uma cobertura no teu coração. Pelo contrário, diga para Deus: Deus, eu não estou dando conta, está difícil, me ajuda, persevera nisso, crendo que Ele é galardoador, crendo que Ele está aqui contigo. A Bíblia diz: eu nunca te abandonarei. Você entende? Você precisa entender isso. O que eu chamo de orgulho, que as pessoas dizem: eu não sou orgulhoso, porque elas acham que orgulho é só o extremo. Não é, irmãos. Não é. Para Deus, orgulho é simplesmente você dizer que não crê. Você sabe qual é o pecado que não tem perdão? Aí todo mundo repete o texto, mas nunca para meditar naquilo ali. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Irmão, sabe qual foi a blasfêmia? Isso não é de Deus. Essa foi a blasfêmia. Está entendendo? Não é o que é significado, é o que significa de fato, o fato que foi feito. Não é Jesus que salva, é o Salvador, porque a palavra Jesus significa Salvador. Entende a diferença? Não é a blasfêmia, mas é o ato de blasfemar. É o dizer: não é de Deus esse negócio, não é dessa forma, eu não creio, eu não acredito. Irmão, tem coisa que eu vejo, já falei isso várias vezes aqui, que eu chego e vejo de costas, porque às vezes a vontade de blasfemar e de rir. Tem uns mistérios que acontecem na igreja às vezes, sabe? Que Deus toma algumas pessoas, que eu olho e vejo assim: não quero não, que eu vou rir, porque eu não entendo, na minha mente eu não entendo. Mas a Bíblia diz: quem entendeu a mente do Senhor? Irmão, eu já vi uns negócios muito estranhos, mas sabe, era Deus.
mas estranho para a minha limitação. Porque a Bíblia diz que ele confunde a sabedoria do homem. Ele usa as coisas tolas desse mundo. Irmão, eu na minha juventude, no meu ímpeto da minha sabedoria, dos meus 18 anos, achava que era inteligente. Deus usava umas pessoas para falar comigo que não tinha um dente na boca. Mas, cara, era Deus na terra. E eu olhava para aquele homem e dizia, meu Deus, como é que Deus usa esse homem, cara? E eu confundia, entende? Confundia, porque o mundo ensina pra gente que o que é sábio, o que é bonito, é o que é rico, é o que tem aparência. Sim ou não, irmãos? Passa um cara de fusca, você já vai quebrado. Sim ou não, irmão? Hã? E não é, irmão, isso não é assim mesmo, não é mesmo. Tá cheio de gente que tem grana e não tá nem aí para coisas materiais. Tá cheio de gente que entendeu o real valor da vida. Tudo que te governa é teu Deus. Trabalho, dinheiro, família. Pastor, Deus prega a família. Não, Deus prega relacionamento. Se tu tiver relacionamento com Deus, tu vai ser um bom pai, tu vai ser um bom esposo. Se tu amar a Deus, tu vai cuidar das coisas que estão em volta de ti. Porque quando tu está em casa, quem é teu próximo? Repete, irmão, quem é teu próximo? Diz meu esposo, diz meu filho. Tu está no trabalho, quem é teu próximo? Se tu está no colégio, quem é teu próximo? É conduta, é caráter. Desculpa se você não acredita nisso que eu estou te falando. Ai, Deus tem um ministério família. Gente, não tem. Ele tem um ministério de relacionamento. Agora, Deus opera por meio de famílias. Claro, a Bíblia diz que Ele amará, aqueles que amam a Deus, até a 1000ª geração Deus guarda. Minha família. Sim ou não, irmão? 1000 gerações, a minha família. Se eu amo a Deus, Ele guarda a minha família. Entendeu? Mas você precisa de fato entender isso. Eu clamo nessa noite para você entender que o diabo, o inimigo da tua alma, que talvez você está materializando por um problema, por uma situação, por pegar a palha e botar no tijolo como no texto aqui, está fazendo você ficar ocupado, distraído para perder o foco. Você está entendendo? Deus muda a tua vida assim, ó. Mas tem uma coisa que você ainda não entendeu. Deus conhece o oculto do teu coração. Gabriel, você quer ter um amigo interesseiro? Se alguém se aproximar perto de você para ter algo teu, te tratar bem por causa de algo que tu tem, tu vai gostar? Tu vai gostar, Léo? Sabe qual é a diferença? Eu e você, às vezes, as pessoas nos enganam. Nós não enganamos a Deus. Quando a gente se aproxima de Deus por causa de uma cura, por causa de uma libertação, a gente não quer Ele de fato. E não tem problema você querer ser curado, você querer ter libertação, isso não tem problema, porque isso vem no pacote, irmão. Mas acima disso tudo, que Deus quer de fato, é que você conheça Ele. A Bíblia diz que Jesus disse, eu vim para que todos conheçam a Ti, ó Pai. Eu vou dar para eles um Espírito que clama, Abba, Pai. Deus quer derramar nos vossos corações o amor dEle. Um Espírito que clama, Abba, Pai. Ele quer derramar em você um coração que você possa dizer, eu tenho Pai. Eu tenho Pai. Eu tenho Pai. Eu tenho Pai. Você entende? O faraó está ali dizendo, não, você está ocioso. E Deus está aqui dizendo, você tem um Pai. Dá crédito, você tem um Pai. Dá crédito. E aí vem a praga, vem o sinal, vem o milagre, vem um monte de coisa para você abrir o coração. Porque
Aquele é o processo da libertação, irmãos. O deserto depois, ele fica só você e Deus. E você ainda está no processo. Sabe o que é interessante? Processo é lugar de falta, sim ou não? Falta de coisas terrenas. Porque de celestiais é de provisão. De dia e de noite tinha o cuidado de Deus. De dia tinha a nuvem que guardava e protegia. Comida do céu, um guia, um anjo que caminhava com eles. À noite tinha calor quando era frio. A roupa não estragava. Você está entendendo? Não tenha medo do processo, do deserto. Deus está contigo. Não desista. Não desista. Mas sabe, vai chegar um momento que Deus vai dizer para ti: eu tenho a vitória. Meu anjo irá diante de ti. E você vai ter a oportunidade de demonstrar o que você aprendeu no deserto. Deus propôs isso para Moisés e sabe o que ele falou? Eu não quero o anjo. Eu não quero a vitória. Se a tua glória não for comigo, se tu não for comigo, eu não vou. Seja o que você tiver que enfrentar, passar, caminhe na bondade de Deus, caminhe com essa bondade. Porque é ela que vai te sustentar, que vai te alimentar. Amém? Quem entendeu? Coloque-se de pé. Aleluia. Se nessa noite você tiver algo no seu coração, para apresentar diante de Deus, se você quiser dizer para Deus: Deus, o meu faraó tem crescido, Senhor, diante da minha vida, tem tentado ceifar a minha vida, destruir, Senhor, a minha vida. Fale com o Senhor nessa noite, lança sobre Ele as tuas súplicas, os teus anseios. Oh, Ramanai, peça perdão pelos momentos em que você disse que quis andar sozinho, pelos momentos que você quis resolver sozinho, pela dureza do teu coração. Diga para Ele: Senhor, às vezes eu não consigo crer, Senhor, eu ouço o que esse homem está falando, mas não entra no meu coração. Confesse isso para Ele, confesse. Diga para Ele: o Senhor me ajuda a crer, me ajuda a enxergar, Senhor. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, Senhor, para que a Tua mão, Senhor, resgatadora, venha resgatar o Teu povo. Eu oro nessa noite, Senhor, por aquelas pessoas, Pai, que estão, Pai, nessa noite, Pai, presas, Pai, que ainda não conheceram, não Te conheceram, Pai, e não reconheceram, Pai, a Tua presença. Meu Deus, nessa noite, Pai, aqueles, Pai, que não entenderam ainda, Pai, o Teu propósito, o Teu amor, eu oro nessa noite por essas pessoas, Senhor. Dá a Deus um espírito, Pai, para elas que clamam, Papai. Dá a Deus um espírito de paternidade. Salva, Senhor, agora a alma deles, ó Deus. Restaura, meu Deus, os caminhos deles, Senhor. Restaura, Senhor, o nosso caminho, Senhor. Restaura, Senhor, os nossos passos, ó Deus. Arrakasuye karamashuye menehai. Ramanasso de bedeme ramasso de caso. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor. Restaura, Senhor, os nossos corações. Quanto choro, meu Deus, guardado dentro do nosso coração.
Meu Deus, Faraó, Senhor, tem oprimido, os nossos inimigos têm se multiplicado, as situações têm nos oprimido, nos destruído, Senhor. Muitas vezes nós estamos tão cansados, tão abatidos, ó Deus. Mas, Pai, nós olhamos para Ti crendo que do alto vem o nosso socorro, Pai. O nosso Redentor vive, Senhor. O guarda de Israel não dorme, Senhor. Nessa noite, se você quer fazer um encontro, marcar um encontro com Deus, reconhecer esse Deus, não perante essa igreja, mas perante os homens, perante o inferno, perante o Senhor, que Ele é o teu Senhor. Se você quer aceitar esse Senhor, vem aqui para frente. Se você quer reconciliar com o Senhor nos teus caminhos, nos teus passos, vem aqui para frente. Se você quer confessar que você tem sido o Senhor da tua vida e quer abandonar essa caminhada, vem aqui para frente. Entrega a tua vida a Deus. Entrega os teus passos ao Senhor. O Senhor, Ele não te condena. O Senhor, Ele não veio aqui te trazer um juízo, pelo contrário, Ele veio tirar o teu fardo. Ele veio dizer: vem, filho meu, vem, filha minha. Da carabassorebedecai. Xeremenehamassurecai. Deus, eu oro, Senhor, por esse ventre, por esse estômago. Senhor, limpa esse estômago, Senhor. Vai limpando agora, Pai, esse estômago, ó Deus, em nome de Jesus, Pai. Pai, eu não sei se é enfermidade, se é comida, se é, meu Deus, toxina, o que for, Senhor, vai arrancando desse estômago agora, Senhor. Traga, meu Deus, agora o original, bota para fora agora, vamos, vai botando para fora, bota para fora agora, em nome de Jesus, vamos. Pai, Senhor, trabalhando agora nesse estômago, Senhor, em nome de Jesus, que haja restauração nesse estômago, Senhor. Em nome de Jesus agora, vamos cair por terra agora, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, a tua cura, a tua manifestação, Senhor. Em nome de Jesus. Oh, Senhor. Que os teus anjos, Senhor, vão tocando agora, Senhor, na tua igreja. Que a tua unção, meu Deus, alcance. Aonde, Senhor, eu não posso alcançar. Deus, tudo aqui, Senhor, foi consagrado e preparado para Ti, Senhor. Eu, Pai, Te reconheço e Te adoro neste lugar, Senhor. Encontra, Senhor, os verdadeiros, Senhor, adoradores, Senhor, neste lugar. Aqueles que Te adoram, Senhor, em verdade e em espírito, Senhor. Aqueles que reconhecem que sem o Senhor não tem jeito. Ramanakasudecai, derrama, Senhor, agora, Senhor, deste óleo, Pai, que veste, meu Deus, que sai, meu Deus, da barba de Arão, Senhor, agora, pinga, Senhor, sobre cada um agora, Senhor, vai gerando agora a tua unção sobre cada um, restaura as forças, Senhor, do teu povo, restaura, Senhor, a vitalidade, restaura, Senhor, a saúde, restaura, Senhor, os pensamentos, apaga, Senhor, a iniquidade, Senhor, lança por terra, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, tudo, Pai, que representa, Pai, o Egito, o mundo da nossa vida, Senhor. Vai tirando, Senhor. Meu Deus, nessa noite, Senhor, toda a condenação caia por terra. Jesus venceu a condenação na cruz. Jesus venceu o pecado na cruz. Jesus venceu a enfermidade na cruz. Jesus venceu. Jesus se fez maldito para que você fosse bênção. Aleluia. Não diga que você é maldita, sem valor, porque a palavra maldito é sem valor. Você tem valor, você é bênção. Aleluia.
Aleluia, Senhor. Amém, irmãos. Queria botar um louvor aqui. Pode ficar à vontade.